E o Senhor colocou no meu coração uma palavra meio difícil, né? Para aqueles que estudam a Bíblia, conhecem. E eu gostaria que todos colocassem de pé, abrissem sua Bíblia em Juízes 13. Que diz assim: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, ó Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir um pouco mais de Ti. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que alargue as estacas da nossa mente, Senhor, que a gente possa absorver o máximo da Tua palavra, individualmente, mas também como igreja, que o Senhor possa estar tocando em nossos corações, que a Tua palavra seja tão penetrante, Pai, que saímos daqui, Senhor, e vamos sentir desejos de aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui fala sobre o nascimento de Sansão e sobre a vida de Sansão. A palavra de Deus nos mostra que Sansão ele foi consagrado desde o nascimento. Ele já foi desejado pela sua mãe, que era estéril, e não podia ter filhos. Mas também ele foi desejado por Deus, porque o Senhor queria levantar naquela época Sansão como líder específico. Os juízes são líderes levantados para aquela época, para situações específicas. A gente vai ver sobre esse livro vários líderes que foram levantados, porém nenhum igual à história de Sansão. Desde o seu nascimento, a palavra de Deus nos mostra que um anjo do Senhor veio comunicar que ele viria para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E quando isso acontece, os pais meio que não sabiam como conduzir, não sabiam o que fazer. Mas o anjo do Senhor deixa tudo explicado, que por ele não poderia ele beber bebida forte, bebida fermentada, que ele não poderia se contaminar com coisas que naquela época já eram contaminadas. Porém, o que a gente pode entender é que durante a caminhada de Sansão, ele se perdeu no meio do caminho. E é aí que eu quero entrar junto com vocês. Muitas vezes a gente dá legalidade a Satanás, abrindo brechas na nossa vida que a gente nem percebe. Da mesma forma, foi na vida de Sansão. Ele abriu brecha que ele nem mesmo sabia que estavam abrindo, inconsciente ou consciente, até porque a Bíblia relata que tudo aquilo que ele precisava saber já tinha sido instruído pelos seus pais. Porém, ele não quis ouvir em certa circunstância da vida dele. A mesma coisa somos nós. E o que acontece quando a gente olha a expressão brecha? Na Bíblia se refere a gente não corrigir áreas frágeis da nossa vida, porque nessa área frágil da nossa vida, o inimigo ele vai ter legalidade de entrar. E aquilo que a gente tem de frágil, vamos dizer assim, aquela inclinação para o pecado, o inimigo vai fazer questão de agir na nossa vida, onde a gente pode se perder no meio do caminho. E Sansão mostra em várias fases da vida dele que ele totalmente se distanciou daquilo que Deus queria para ele. E é interessante que a Bíblia relata que os homens de Israel não poderiam se casar com mulheres que eram estrangeiras. E a primeira coisa que Sansão faz, ele sente desejo por uma filisteia. Só que o Senhor trouxe Sansão ao mundo para que ele fosse libertador daquele povo. Não que ele se envolvesse com aquele povo, não que ele sentisse desejo de fazer parte daquele povo. E a mesma coisa acontece na nossa vida. O que foi que começou Sansão ficar cego, né, espiritualmente? Foi ele olhar e desejar aquilo que não era de Deus. Então a mesma coisa é a nossa vida, é a gente olhar e desejar aquilo que não é de Deus. Mas é tão atrativo, né? Mas não tem problema nenhum, tem nada a ver, é tão bobo. E a gente acaba se contaminando com aquilo. Nesse período que ele estava querendo se casar com uma mulher filisteia, a Bíblia relata que ele foi por um caminho e foi atacado por um leão, né? E nesse momento, ele pegou o leão e rasgou o leão como se fosse um cabrito. A palavra de Deus fala que ele era nazireu, ele não poderia se contaminar com sangue.
e nem nada que era impuro. Mas naquele momento ele se contamina. Creio eu que ele queria mostrar para o povo de Tâmara o quanto ele era forte, o quanto ele era poderoso, o quanto aquele povo poderia desejar ele também fazer parte daquela cidade ou daquele mundo filisteu. Mas para os pais dele, quando ele retornou pelo caminho, ele não falou nada, ele não contou. E muitas vezes é o que acontece com a gente. A gente vai por um caminho, a gente erra, peca, faz algo que não agrada ao Senhor. Mas ao invés de a gente se purificar, assim como a palavra de Deus nos mostra, a gente acaba encobrindo isso e a gente guarda, a gente não conta. Quando a gente fala, quando a gente entrega ao Senhor, quando a gente confessa, a gente tem a oportunidade de ser limpo, de ser purificado e voltar ao caminho que a gente estava. Mas quando a gente guarda, assim como Sansão fez, ele deu legalidade para que ele pudesse cair novamente. Então ele não contou para os pais, a Bíblia relata que ele não contou para os pais aquilo que tinha acontecido, que ele tinha rasgado o leão, que ele tinha se contaminado com sangue. E simplesmente ele ficou calado. Creio eu que ele queria mostrar realmente para os filisteus o quanto ele era forte. A Bíblia relata também que um tempo depois, quando ele foi se casar, ele passou pelo mesmo caminho onde estava ali o cadáver daquele leão. E ele lá naquele leão tinha um enxame de abelha, onde ele pegou com as suas próprias mãos. Só que ele não poderia fazer isso. Porém, ele já tinha pecado a primeira vez, viu que não teve consequência, então a segunda vez ele iria passar ileso. Então ele pegou aquele enxame que ele não poderia ter tocado, ele saiu comendo e além disso ele levou para a casa dos seus pais, não contando nada do que tinha acontecido. Mas a Bíblia relata que os seus pais também comeram. Então o que a gente pode aprender e tirar a conclusão dessa história é que muitas vezes vai chegar dentro da nossa igreja pessoas que estão se alimentando de coisas impuras, coisas que não é da parte de Deus, que tem um pouco de verdade, mas também tem um pouco de mentira. A palavra não fala que o leão era impuro, a palavra também não diz que as abelhas nem o mel que ele tomou era impuro, porém ele era nazireu, ele não poderia tocar no cadáver. Então se a gente olhar sobre esse assunto, a gente vai ver que tem meia verdade e meia mentira. Então é isso que muitas vezes contamina o nosso coração como pai, como mãe, como líderes da igreja. Muitas vezes também como membro, porque a gente vai se alimentar em uma área que não vem de Deus. E a gente acaba se corrompendo. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele se corrompeu com aquele alimento. E aí a Bíblia vai nos mostrar o terceiro pecado de Sansão. Sansão, desde a primeira vez que ele fez aquilo que não agradava a Deus, desde a primeira vez que ele olhou e desejou a mulher filisteia, ele já estava perdendo sua visão. E aí ele já vai entrar para aquilo que já não é pecado, já é iniquidade. A Bíblia relata que Sansão ele se deitou com uma prostituta. E naquele momento que ele se deitou com uma prostituta, ele se corrompeu com ela. A palavra de Deus fala pra gente que existem dois contextos. Que quando a gente se inclina para a idolatria, a gente se prostitui. Quando a gente comete algum ato de adultério, a gente também se afasta de Deus, se contamina. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente não entende que quando a gente se afasta de Deus, a iniquidade e o pecado, ele toma conta da gente, a gente fica cego. Sansão era para ser um libertador, não era para ele se envolver com aquele povo. E ele se envolveu tanto com aquele povo ao ponto de se corromper. Até o momento que ele tinha desejado casar com uma filisteia, o Senhor permitiu para que ele viesse tirar uma lição daquilo, mas nada ele aprendeu. Porque aquela mulher traiu a confiança dele, ali ele foi perseguido e entrou numa confusão que não era para ele entrar. Porém, ele não aprendeu nada com isso. E aí ele levou isso mais para frente, se contaminando ainda mais. A palavra de Deus nos mostra que a mulher, ela purifica e santifica o seu esposo. E eu creio também que ao contrário também acontece. Naquele momento, quando ele se deitou com aquela mulher, ele se contaminou mais ainda, se afastando de Deus e daquilo que o Senhor desejava para ele. Na Bíblia também nos mostra que ao passar daquele tempo ele conheceu a Dalila. E é aí onde a gente acha que foi a partir daí que Sansão começou a se perder, quando na verdade não foi. Muitas vezes a gente se perde com ações que a gente toma no início. A gente deve perceber que são nas pequenas coisas, nas raposinhas, que a gente vai se distanciando do Senhor. E aí foi o que aconteceu com Sansão. Ele se distanciou do Senhor, se aprofundando cada vez mais no pecado, se aprofundando cada vez mais na iniquidade, na transgressão. Ele já não estava preocupado com aquilo que poderia dar errado.
porque ele já estava tão contaminado que ele não percebeu quão distante ele estava de Deus. E ele conhece uma pessoa que vem só para terminar de arruinar aquilo que ele mesmo começou com as suas próprias mãos. Ele conhece Dalila. Dalila, ela era uma feiticeira. Ela usava da sensualidade. Ela usava esse poder que ela tinha sobre a influência sobre ele, a manipulação, para tirar dele aquilo que o Senhor já tinha colocado sobre ele. A palavra de Deus fala que sobre ele estava o poder de Deus, estava a unção de Deus. Mas só que ela veio para tirar aquilo que ainda restava. E por 3 vezes ela pediu para que Sansão contasse para ela qual seria o seu segredo. Laçar eles de forma que ela pudesse entregar eles para os seus próprios inimigos. E é isso que o inimigo ele procura na nossa vida a estratégia que ele possa nos lançar. Quando ela conseguiu que ele contasse para ela o segredo, que cortasse os seus cabelos, que drenasse dele todas as forças, ela ia conseguir tirar tudo que era dele. E realmente conseguiu, mas na cabeça dele, ele ia ter a mesma unção, a mesma unção e a mesma presença que ele ia ter logo no início. E é aí que é o nosso grande erro. Muitas vezes a gente vai se atolando no pecado, a gente vai se manchando, a gente vai se sujando, a gente vai se contaminando e a gente ainda acha que a gente ainda tem a presença. Gente, fofoca nos contamina, a gente falar mal dos outros pelas costas nos contamina, a gente se misturar com aquilo que não é de Deus nos contamina e muitas vezes isso se vira hábito e isso é iniquidade. E o Senhor não se faz presente na nossa vida. A gente perde o poder que a gente tinha, que era a presença do Senhor. E foi isso que Sansão perdeu. Ele perdeu a presença do Senhor que estava na vida dele. Quando a gente percebe que isso está acontecendo, o primeiro ato que a gente precisa ter é confessar os nossos pecados. E foi isso que Sansão não fez. Na primeira atitude que ele teve de errado, que ele errou na primeira vez, ele não teve a coragem de confessar aquilo que ele tinha feito e querer se consertar diante de Deus. E muitas vezes falta em nós coragem. A gente tem vergonha, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós. A gente muitas vezes não tem coragem de dizer, poxa, eu pequei, não era para mim ter feito dessa forma e eu quero me consertar. Então a gente vai e esconde aquilo. E a gente acha que não vai ter problema nenhum, só que no mundo espiritual não funciona assim. Existe um tribunal onde Satanás ele faz questão de pegar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é podre nosso e apresentar lá diante de Deus. Olha, isso aqui ainda está escondidinho aqui, ó. E aí, o que você vai fazer diante disso? E ele tem legalidade para tocar na nossa saúde, ele tem legalidade para tocar na nossa finança, ele tem legalidade para tocar no nosso casamento, ele tem legalidade para tocar na nossa vida. Porque a gente está escondendo aquilo que era para trazer a luz e haver limpeza. Porque quando a gente se aproxima da luz que vem do Senhor, ela resplandece. E o pecado que estava em oculto, ele é descoberto. Por quê? Porque a gente entrega ao Senhor. Gente, não deixa Satanás tomar da gente aquilo que é mais importante para um cristão. Que é um dia ver o Senhor face a face. É um dia morar no céu. A gente precisa entender que esse é o objetivo de ser cristão. A gente vem para a igreja porque a gente procura ser uma pessoa melhor. A gente ora porque a gente quer ser uma pessoa melhor. A gente busca porque a gente quer ser uma pessoa melhor. Tem um espírito que eu acho que está tomando conta de nós cristãos, que é o tal do nada a ver. E a gente volta lá e se alimenta de novo. Ah, mas tem nada a ver não. É coisa pequena. Ninguém está vendo, é algo que a Bíblia mesmo nos repreende. A gente vai lá e faz, não tem problema nenhum. Mas tem, gente. Tem, porque aquele pecado ele não fica só em você, ele vai em gerações e gerações. A palavra de Deus mesmo nos mostra que se a gente obedecer os decretos e os mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor vai até 1000 gerações. Porque o Senhor ele é bondoso, ele é misericordioso. Mas também se a gente errar, se a gente não se consertar diante de Deus, a nossa descendência também vai pelo mesmo processo. E o pecado ele não vai sair porque Satanás ele drena da gente aquilo que é o de melhor. Que é a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, é a nossa vontade de viver a presença do Senhor. Ele entrou na iniquidade e na iniquidade já existe hábito. E aí é onde está o hábito da gente. É muitas vezes quando a gente entra numa fofoca, a gente fala de alguém que não pode, a gente se revolta contra os líderes da igreja, a gente já não aceita obedecer ordem, a gente já não acha que a palavra de Deus é tão certa assim e a gente quer encaixar ela no que a gente acha que é certo. Só que a palavra de Deus, ela não se encaixa naquilo que a gente acha, ela é a verdade e pronto. Ou a gente se encaixa nela, ou a gente não vai morar no céu. A nossa alegria, graças a Deus que funciona assim.
Porque a nossa iniquidade é tão grande, ela é tão grande, que a gente mesmo, por nós mesmos, nos mataria. Se a palavra do Senhor não tivesse para nos adverter sobre aquilo que é certo e errado, nós mesmos nos mataria, nós mesmos nos distanciaria tanto de Deus, a ponto de nos levar à morte. Quando a gente vai olhando mais para frente, para a história de Sansão, a gente pode compreender como Deus ele é misericordioso. A palavra de Deus fala que Dalila ela traiu Sansão, porém, logo no início, a filisteia que ele tinha casado também tinha traído ele. A palavra de Deus mostra que o Senhor permitiu. E o que eu entendo com isso é que Deus permitiu para ensiná-lo. Ele não precisaria passar por um problema quase do mesmo jeito, porque Satanás ele não é estratégico. Ele vai usar o que ele já usou antes e você caiu, ele vai usar de novo. Ele vai repetir até você quebrar esse ciclo e dizer: a partir de hoje eu não caio mais nesse pecado, eu não faço mais essa transgressão, e nessa área Satanás não toca porque eu já entreguei a Deus. Deus tinha ensinado a ele, mostrado para ele que aquele povo era um povo que ia trair ele, que aquele povo poderia levar ele à morte logo no início, mas ele caiu no mesmo pecado. Ele caiu de novo na mesma frequência e ali foi aonde foi o fim. A Bíblia fala que ele ficou cego, ficou acorrentado em algemas de bronze e que ele virou escravo daquele povo. A mesma coisa acontece com a gente. A iniquidade muitas vezes é tanta que a gente vira escravo de Satanás. E ele não está querendo nos manter escravo lá fora, ele quer nos manter escravo aqui dentro da igreja. Porque de serventia nenhum tem alguém que está lá fora, distante da presença de Deus, ele sabendo que já tem posse daquilo. Ele quer mexer com o povo do Senhor, ele quer mexer com aquele que é cristão. É dentro da igreja que ele quer aprisionar cristãos. Cristãos que muitas vezes está disperso e os olhos estão tampados para não ver aquilo que o inimigo está tocando. E ele está tocando em muitas áreas da nossa vida. E a gente como cristão não está percebendo. Porque a gente deixa que as raposinhas, aquilo que não tem nada a ver, entrar dentro da nossa casa, entrar na nossa vida. A gente precisa ser um povo que se posiciona, um povo que guarda e obedece à palavra do Senhor. Que a gente não venha permitir que o inimigo ele possa nos aprisionar em áreas que a gente não consegue ter libertação, em áreas que a gente não consegue se livrar. Porque, gente, o pecado, ele é algo gostoso, ele é algo que vai nos atraindo, ele é algo que vai nos envolvendo. E quando a gente percebe, a gente não consegue mais sair. Talvez você possa estar pensando assim: mas eu não consigo sair, o que eu fiz é feio demais para que eu venha reconhecer que eu pequei e pedir perdão. O que eu fiz é estranho demais, está totalmente distante de Deus, para que eu venha falar. Porque se eu falar, eu posso perder minha família, eu posso perder meus amigos, eu posso perder aquilo que eu já construí. Eu posso te dizer que muito mais você pode perder se você continuar guardando isso para si. Se você não colocar no altar de Deus em oração, se consagrar e pedir ao Senhor perdão. Se você não fizer isso, muito mais você vai perder. Você vai perder a sua salvação e o distanciamento de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando na jornada de ser cristão. Que Deus possa estar nos guardando nessa jornada. A palavra do Senhor ela é bem clara e nítida quando ela nos ensina a guardar os mandamentos do Senhor. Quando ela nos ensina a nos prostrar diante do Senhor. E muitas vezes a gente se perde porque somos religiosos demais. Porque muitas vezes ouvimos conselhos errados ou queremos mostrar para as pessoas aquilo que não somos. Outro exemplo que a gente vai ver na Bíblia de homens que se perderam por causa de iniquidades e desobediência está Salomão. Um dos maiores homens falado na Bíblia dentro da igreja e fora dela. É um dos homens que ele possuiu uma riqueza muito grande, uma sabedoria muito grande. Mas essa sabedoria não impediu ele de cair e se contaminar com as coisas desse mundo. Essa sabedoria tão grande não impediu ele de se afastar de Deus e ficar tão distante a ponto de adorar outros deuses. Aquele mesmo Deus que teve encontro com Salomão por 2 vezes através de sonhos, que falou com ele e deu a ele experiência extraordinária. Aquele mesmo que adorou em oração e construiu para ele um templo. Aquele mesmo Deus que ele dizia que amava, que era o Deus do seu pai e servia, foi o Deus que ele abandonou para adorar outros deuses. E o pecado que entrou na vida de Salomão entrou muito sutil, porque a sabedoria dele não conseguiu enxergar aquilo que estava entrando na casa dele. A sabedoria dele não conseguiu enxergar aquilo que estava peregrinando no coração dele.
E o quanto ele estava distante do Senhor. E por onde entrou? Pelas brechas abertas. Pelas brechas que muitas vezes ele não deu conta. E onde está essa brecha? A desobediência. Mas é impossível você obedecer aquilo que você não conhece. É impossível você desobedecer aquilo que você não guarda no coração. Como assim? Porque a gente precisa conhecer o Deus que nós servimos. E muitas vezes a gente só escuta Deus em podcast, em vídeos no YouTube, na palavra que é ministrada aqui no púlpito, mas a gente não tenta ter com o Senhor relacionamento. E é impossível você não... Como é que você vai obedecer um Deus que você não conhece? Como é que você vai seguir um Deus que você não conhece? Conhecer a Deus é necessário até para a gente se manter distante do pecado, porque o pecado ele vem para nos destruir. A palavra de Deus também nos fala que homens e mulheres que serviram ao Senhor se distanciaram do Senhor por falta de obediência. E o que eu quero dizer nessa noite, que a obediência ela é necessária na vida de um cristão. Obedecer aos pais é necessário, obedecer aos líderes é necessário, obedecer às autoridades é necessário, mas também obedecer a Deus é mais do que necessário. Ou a gente obedece a Deus e tem um coração rendido ao Senhor, ou é impossível a gente viver os milagres dele. É impossível a gente acessar o Santo dos Santos. É impossível a gente dobrar os nossos joelhos e ver milagres, porque tem algo que está corrompido. E Deus ele não age no meio da bagunça. Ele habita no que é santo, no que é puro, naquilo que entregamos ao Senhor. Ou a gente abre o nosso coração e se reveste do poder de Deus, sendo obediente à palavra dele, ou infelizmente a gente não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Eu queria que colocasse de pé para a gente estar orando. Senhor amado, Deus querido, ó Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Te agradecendo, Deus, por tudo que o Senhor fez, pela Tua bondade, pelo Teu poder. Possamos ser cheios do Teu poder e da Tua presença. Que a Tua presença venha fluir em nosso ser, Pai. Ao ponto, Senhor, de expelir, Senhor, toda dor, todo o pecado, Deus. Que o Senhor possa estar curando, Pai, todas as feridas da nossa alma. Quebrando correntes, Pai, que muitas vezes, Senhor, nós mesmos nos colocamos diante dela, Deus. Que o Senhor possa estar limpando, Pai, o nosso coração de forma sobrenatural. Que possamos sentir, Deus, a Tua unção, Pai. Que o nosso desejo seja Te obedecer e Te conhecer todos os dias. Que cada dia que se passa, Senhor, a gente venha mergulhar, Senhor, e sentir desejo de pisar no santo lugar. Deus, que possamos conhecer, Pai, aquilo que Teus filhos conheceram, que possamos ver, Senhor, e sentir aquilo que Teus filhos sentiram. Te peço, Senhor, que a Tua unção seja derramada sobre nós, que a nossa mente, Senhor, não seja cauterizada, Senhor, pelo pecado, Deus, mas que venhamos, Senhor, repreender todo o mal da nossa casa com a autoridade que vem do Senhor. Que todas as brechas, Deus, no meio da nossa casa, na nossa igreja, Senhor, e nas nossas vidas, Pai, seja quebrada, Senhor, seja tampada, Senhor. Que tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, venha ser construído e reconstruído pelas Tuas mãos. Senhor, estamos aqui como filhos, Deus, como servos, Pai, que quer ser cheios do Teu Espírito Santo. Pessoas, Pai, que vêm Te buscar, Senhor, pelo aquilo que o Senhor é, não aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Que o nosso coração, Senhor, venha ser inclinado para as coisas do Senhor e não para as coisas desse mundo. Senhor, que não venhamos, Senhor, buscar a idolatria, Pai. Que não venhamos guardar, Senhor, deuses estranhos no nosso coração, mas que venhamos, Senhor, ser cheios da Tua presença. Que nessa noite, Pai, possamos guardar a Tua palavra, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, Deus, possamos Te sentir. Que aonde estivermos, Senhor, o brilho do Teu Espírito Santo, Senhor, venha resplandecer sobre a nossa face. Que possamos ser cheios do Teu poder, Senhor, ao ponto, Senhor, de repreender todo o mal, Senhor, que venha chegar à nossa casa. Senhor, que a nossa casa, Senhor, seja luz, que resplandece, Senhor, no mundo espiritual, pois habita o Teu Espírito Santo. Cuida, Senhor, do nosso entrar e da nossa saída, Deus. Fica conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus.